Começando mais uma série de aulas, o estudo da tabela periódica, né? Vamos ver ela, os seus princípios, conceitos, a sua organização, mas inicialmente é necessário entender a história da tabela periódica, né? A tabela periódica, a ideia de organização dos elementos, surgiu muito antes de Cristo, onde um filósofo chamado Empedocles, ele tinha a ideia da existência dos elementos a partir da água, do fogo e da terra. Depois veio a ideia com Aristóteles, que classificou os elementos, associou as propriedades com o úmido, seco, quente e o frio. Em seguida, tem a ideia do Lavoisier, né, que a partir de um processo de eletrólise observou a decomposição da água em oxigênio e hidrogênio e classificou as substâncias encontradas em elementos e, por não conseguir dividi-las, chamou elas de substâncias simples. Do Berenier, ele foi o primeiro a observar as propriedades para a organização dos elementos, né, em uma lista, uma tabela, que nem foi essa daqui. Na verdade, ele fez a tríade, né? O que ele pensava era que os elementos tinham propriedades semelhantes, eles poderiam ser organizados em suas semelhanças, e o elemento aqui do meio ele sempre tinha a média, a massa como média do elemento superior e do elemento inferior, né? Então, por exemplo, o sódio, a massa dele seria a média da massa do lítio mais o potássio. Só que muitos elementos não entravam nessa tríade. Aí houve um problema de tentar melhorar isso. Isso continuou sendo uma preocupação dos filósofos e cientistas da época, né? O Alexandre Emily, ele já veio com uma ideia de outra ideia de organização, ele organizou os elementos em 16 elementos químicos em ordem crescente de massa atômica, não é? O modelo dele é conhecido como modelo de parafuso de telúrico. E esse modelo ocorreu uma distribuição informal na base, em forma de um cilindro, né? Um parafuso, lembra aqui um cilindro ou um parafuso, tá? E em alinhamento vertical dos elementos com propriedades semelhantes, tá? Então, na vertical, você tinha aí os elementos com propriedades químicas semelhantes. Após isso surgiu o John Newland. Sua observação mostraram que os elementos tinham uma organização em ordem crescente de massa atômica. A cada 8 elementos, essas propriedades se repetiam. Então, ele estabeleceu assim uma propriedade, uma relação periódica, né? Que foi observada e ele tabelou essa sequência. E após ele, né, mesmo assim, muitos elementos ainda precisavam ser encaixados na tabela periódica, então continuou-se os estudos e algum tempo depois, Meyer, baseados em propriedades físicas dos elementos, fez uma nova distribuição segundo as massas atômicas. Ele observou que os elementos consecutivos de massas tinham relações entre as massas e as propriedades, e isso formaria um grupo, né? Através do estudo, foi possível comprovar a periodicidade, porque ele observou que grupos tinham características semelhantes. Após ele, veio aí o Mendeleev, né, que organizou um quadro periódico onde
três elementos químicos conhecidos estavam dispostos em uma coluna com com base em suas massas atômicas. Esse foi um complemento, né? Foi uma junção com um estudo anterior, né? Do que a gente acabou de dizer, do Meyer, né? Eles foram estudos paralelos, um trabalhando na Alemanha, o outro trabalhando na Grécia, e esses foram estudos paralelos, certo? E aqui observou-se a organização que Mendeleev fez. Essa seria a tabela de Mendeleev, certo? Então, seria a organização que ele fez. A partir disso, ele deixou alguns espaços vazios, que a gente pode observar, alguns espaços vazios, porque ele preveu que existiria alguns elementos que ainda não tinham sido descobertos, que ocupariam aqueles lugares. E ele calculou as massas desses elementos, ele foi capaz de descrever ter informações sobre os elementos que ainda não tinham sido descobertos na época. Ele foi o mais completo de todos os modelos, de todas as propostas feitas, pois organizou os elementos conforme suas propriedades, né? Ele reuniu grandes informações de maneira simples e constatou que novos elementos seriam descobertos e ocupariam os espaços vazios deixados por ele. A organização proposta por Meyer e Mendeleev originou inúmeras investigações para justificar a propriedade dos elementos e constitui a base da tabela periódica atual. Depois dele vem o Moser. Na verdade, ele complementou a ideia anterior. Ele descobriu o conceito de número atômico e, a partir de seus experimentos, ele atribuiu números inteiros a cada elemento e constatou que havia uma correspondência desses números atômicos e o número de prótons no núcleo de cada átomo posteriormente. Ele organizou também a tabela proposta por Mendeleev, de acordo com o número de massas atômicas, eliminou algumas falhas da tabela anterior e estabeleceu o conceito de periodicidade, que já tinha sido discutido antes. Muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência do número atômico. Isso é um estudo que vai ser feito quando se vê propriedades periódicas, né? Você vai ver como as propriedades físicas e químicas elas influenciam, elas são influenciadas, elas têm uma sequência na tabela periódica. E a tabela periódica atual, ela recebe o nome de tabela periódica devido à periodicidade dos elementos e à organização a que eles se repetem. Aqui você tem os elementos químicos, certo? E você pode observar que o número atômico deles está em ordem crescente. Então, e as propriedades em si, elas foram trabalhadas, foram investigadas nessa sequência, ok? Esse é o histórico da tabela periódica, né? Peço que quem entendeu, quem curtiu, deixa um like nesse vídeo, compartilha, comente, deixe sugestões, as dúvidas nos comentários, tá bom? Muito obrigada.